Olá, uma boa tarde, queridas mulheres da UASE. Que bom que novamente podemos nos encontrar para nos alimentar da Palavra de Deus. Eu espero que estejam bem, espero encontrá-las também nesta paz que Deus nos dá, com saúde, com esperança para viver. E assim eu convido, neste início de nossa mensagem de hoje, juntar as nossas mãos para um momento de oração. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer pela vida. Obrigada, Senhor, pela noite de descanso. Obrigada pela comida em nossa mesa. Obrigada pelas pessoas amadas que nos cercam e que fazem parte do nosso viver. Te agradecemos, Senhor, pela vida de toda a criação, que também ao nosso redor nos encanta, com o canto dos pássaros, o desabrochar das flores e também a sombra das árvores. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra sempre viva, sempre como pão que nos alimenta. Assim, Senhor, te pedimos, faça companhia conosco. Abra nossas mentes e corações para receber a Tua palavra. Assim te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mulheres, e a palavra de hoje, ela está lá no profeta Isaías, um profeta que anunciou de uma forma muito bonita a esperança que vem de um Deus que resgata o seu povo, que tem a promessa de esperança de não o abandonar. No tempo do profeta Isaías, o povo vivia muito desanimado. Era um tempo muito difícil. Penso que hoje os nossos tempos também estão difíceis. Nós vivemos numa sociedade, num mundo onde tem muita coisa à nossa disposição, mas muitas dessas coisas custam para nós termos, né? Precisamos muitas coisas termos que comprar e isso nos dá uma sensação muitas vezes de impotência. Mas de fato aquilo que a vida precisa não se compra, não tem preço. Mas vivemos também numa época então confusa, conturbada e muitas vezes a nossa esperança está lá embaixo. E eu espero que essa palavra do profeta Isaías, que naquele tempo também deu grande esperança para o povo, possa também trazer e renovar sempre e de novo a esperança para que nós possamos dar continuidade à nossa vida, que é presente de Deus. A palavra que compartilho com vocês hoje está lá no profeta Isaías, o capítulo 41, os versos de 8 ao 14 e logo em seguida 17 ao 20. E eu compartilho com vocês. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Portanto, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não fiquem apavorados, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus, sou o seu Salvador e o protegerei. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que os rios corram pelas montanhas onde não há plantas. E farei com que dos desertos vivam águas e as terras secas tenham e produzem seus poços. Eu plantarei árvores no deserto,
cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas eu farei crescer pinheiros, zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Essas palavras do profeta de Isaías falam de um Deus que nos escolhe, de um Deus que a cada um e a cada uma tem como seu filho e filha, tem como amigo. Ele diz aqui, eu escolhi vocês, né? Vocês são descendentes de Abraão, que é meu amigo, né? Portanto, ele diz, não tenham medo. Não tenham medo, não se apavorem, porque eu dou forças para vocês e eu os ajudo. Quem age na nossa vida é Deus. Ele é a força quando a nossa fraqueza se manifesta. Ele é a nossa coragem quando o medo toma conta de nós. Por isso, podemos não ter medo, não se apavorar, mesmo quando nos sentimos fracos ou então quando algo nos angustia, porque Deus, o nosso Senhor, é que nos dá a força dele para nós. É Ele que nos dá a coragem dele para a gente continuar a caminhada. E aqui também existe uma teologia muito profunda. Lutero também dizia, Deus é o nosso Deus, aquele que nos dá a força. Tudo que nós temos vem de Deus. Nós somos fracos, somos frágeis, somos pecadores, dizia Lutero, mas o nosso Deus é forte. O nosso Deus nos dá a força. O nosso Deus nos salva e nos perdoa e nos tira o pecado. E assim é que nós, como seus servos, como seus filhos e filhas, seguimos adiante. E ele repete, ele reforça, né? Aqui no texto do profeta Isaías, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Aqui ele já anuncia este Deus que inclusive nos salva e que vai continuar nos protegendo, independente da nossa fragilidade, da nossa condição humana. Por isso que nós, sem Deus, o que somos? O que podemos fazer? Muitas vezes fazemos coisas e achamos que estamos fazendo porque nós mesmos conquistamos ou conseguimos. Mas se formos ter a humildade de olhar quem que nos dá a vida a cada dia e que sem a vida nós não conseguimos fazer nada, então a gente reconhece esse Deus protetor, esse Deus forte, esse Deus que nos fortalece através do seu amor, através da filiação que Ele nos dá. Ele nos torna seus filhos e filhas. Não somos apenas criaturas de Deus ou partes da criação. Somos mais que isso. Somos filhos e filhas amados e amadas por Ele. E o profeta Isaías, antes de Jesus Cristo, já sabia e tinha esta certeza e anunciava para um povo em desesperança. E daí ele também fala e traz aqui esse poder de Deus que do nada faz brotar a vida. Quando o meu povo, pobre e necessitado, porque muitas vezes nos sentimos realmente empobrecidos e quantas vezes necessitamos de Deus. Então, quando este meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, porque muitas vezes procuramos água em fontes que não nos alimentam, em falsas fontes de água que na verdade não saciam a nossa sede. Assim também é a água viva, Deus, que sacia a verdadeira sede que nós temos.
né? Então diz assim: quando o meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, porque nós buscamos e nem sempre encontramos a água verdadeira. Quando a boca dele estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Deus não permite que nós ficamos sedentos. A fonte de água viva está sempre aí jorrando em nós. Temos que saber buscá-la na fonte certa. Eu farei com que brote a fonte dos vales e com que rios corram das montanhas onde não há plantas. Ou seja, Deus fará brotar água de onde nós achamos que é impossível. Lá onde nós achamos que não tem mais jeito, onde nós já tentamos de tudo, confie na mão de Deus, na fonte que é o próprio Deus, porque Ele torna o impossível possível. E nós precisamos apenas entregar a nossa confiança neste Deus, pois Ele fará com que dos desertos lagos brotem em terras secas. Então, esta imagem de um deserto, onde a gente acha que é impossível verter água, Ele faz verter água do deserto. Ele vai plantar, inclusive, no deserto, né? Ele diz assim: plantarei árvore no deserto. E o profeta Isaías faz questão até de dizer as árvores, né? Cedros, acácias, murtas e oliveiras, que são árvores que precisam de água para crescerem e ficarem bonitas, né? Então ele diz que são essas árvores, porque a água ele providencia, que vão nascer no deserto. E daí no final ele diz assim: todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que eu, o Senhor, é quem fiz isso. Muitas coisas na nossa vida não foi por obra nossa que nós podemos nos vangloriar. Muitas coisas em nossa vida é pura obra de Deus. É amor de Deus, é a ação dele que agiu, né, em nós. É a sua mão protetora e forte que nos levantou. São os seus pés que nos guiaram e é o seu coração amoroso que nos abriu caminhos, que nos perdoou e que a gente pôde seguir. Por isso eu gosto destes textos do profeta Isaías, porque ao olhar muitas vezes para a nossa vida tão pequena, muitas vezes tão miserável, nós conseguimos ver que Deus é que quer agir em nossa vida e assim também fazer brotar o verde, a esperança e o sentido, né? A alegria do viver, porque Ele nos escolheu. Que assim nós também tenhamos o nosso coração aberto para acolher este presente de Deus, né? Este convite que Ele dá em cada mão. Em cada um de nós, Ele nos dá esse convite de sermos seus filhos, suas filhas e de viver com dignidade. Quando nós não temos mais forças, Ele diz: não tenham medo, não se angustiem, não se desesperem, porque eu vou proteger vocês. Eu vou guiar vocês. Que essa palavra de ânimo e de esperança também nesta semana nos fortaleça, né? Na nossa caminhada de vida, naquilo que nós temos tanto a fazer e a viver. Mas que principalmente temos essa certeza: mesmo pequenos, somos grandes nas mãos de Deus. Mesmo enfraquecidos, podemos dizer que Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Amém. E para encerrarmos essa tarde, uma bênção que eu acho muito bonita aqui deste livro de culto e arte, de liturgia, que traz bênçãos tão bonitas. Deixo essa bênção para vocês nesta tarde. Sejam os teus olhos abertos pelo toque de Deus, para não tropeçares em nenhum caminho.
Sejam os teus lábios agraciados com o sabor do amor de Deus e que as tuas palavras sejam doces para com as pessoas ao teu lado. Sejam as tuas mãos acariciadas pelas mãos do Deus que é Pai e Mãe, para nunca as tuas mãos nem a dos teus filhos e amigos tocarem em armas ou em algo que possa as machucar. Sejam as tuas ações inspiradas pela cumplicidade daquele olhar manso de Deus, para poderes orar sobre tudo no mundo, principalmente sobre a paz entre os homens. E seja a alegria de Deus a alegria da tua semana, e que este Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqueça a tua vida, hoje e sempre. Amém. Queridas mulheres, até nos vermos, que Deus proteja vocês, que Deus lhes dê a sabedoria e que a palavra aqueça os seus lares. Até o próximo encontro. Que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quer o sonho nos levar ao lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa lida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida.